Afinal, o que é cultura? Para que ela serve? E como ela é construída? Será que, de fato, uma cultura não pode se valer dos aspectos positivos que uma eventual outra cultura tem para oferecer e agregar? Por que hoje, no debate público, fala-se tanto, de uma maneira negativa e até mesmo pejorativa, sobre a questão da apropriação cultural? É sobre esse assunto que vamos tratar aqui neste episódio. Então, vem comigo. Aos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos ao canal Vida Cotidiana. Se ainda não está inscrito, peço por gentileza que faça isso agora para dar aquela força para o canal. E também não se esqueça de ativar as notificações, ok? Pelo mundo afora, há diversas formas de cultura, cada uma com sua peculiaridade, com seus aspectos que distinguem umas das outras. Cada cultura tem seus aspectos riquíssimos, que fazem com que um povo se sinta pertencente a um determinado grupo, o que é absolutamente normal, uma vez que nós, seres humanos, somos animais que ao longo da nossa história sempre desejamos andar em bandos. Até aí, tudo bem. A formação de uma cultura se dá por intermédio de várias situações. Situações essas que acabam criando laços que fazem com que um ser humano se identifique com aquele outro pertencente ao seu clã, à sua tribo. E com isso, com o passar do tempo, foi se popularizando a expressão apropriação cultural, como uma forma de dizer a outras pessoas que não pertencem àquele grupo que elas não são bem-vindas. A cultura nada mais é do que os aspectos comportamentais que fazem com que um determinado grupo se desenvolva. E essa cultura cria consigo formas de comportamento, arte, expressões, acessórios, formas de se vestir e assim sucessivamente. E quando uma cultura surge, é muito natural que os seus adeptos, aquelas pessoas que estão inseridas ali naquele local, se façam valer de cada detalhe dela. E a cultura, ela jamais é singular, uma vez que ela está presente em vários locais do mundo, até no mesmo estado dentro de uma nação. Então, a forma cultural de se manifestar é algo absolutamente natural. E partindo deste pressuposto, tenho minhas severas críticas com relação ao que muitos dizem por aí de que é proibido de você se apropriar de elementos de uma outra cultura. Igual muitos podem dizer por aí, se você é pertencente de uma etnia, você tem que adotar somente aquilo que a sua etnia faz. Se você pertence a um determinado grupo religioso, você só pode praticar aquilo que o seu grupo religioso faz, que você não pode adotar para si elementos de outras culturas. Eu repudio totalmente essas questões, porque, primeiramente, a questão da liberdade do indivíduo, ela deve ser levada como um fator preponderante, ou seja, jamais deve ser subtraída sob qualquer alegação. Sem contar que qualquer forma de cultura é um aspecto vivo, jamais morto. Por quê? A cultura está em constante transformação. Sendo assim, pelo fato dela não ser um objeto acabado, não há o que se falar de repente, você se apropriar de algo que está em mutação, em transformação. Porque se você se apropria de algo de outra cultura nesse exato momento, esta cultura ela pode se modificar a qualquer instante. Sendo assim, você tomou para si algo daquela outra cultura que não é mais pertencente a ela porque aquilo já se transformou. Ou seja, os argumentos de quem defende essa tal da apropriação cultural já começa a cair por terra a partir daí. Outro aspecto fundamental que nenhuma cultura, nenhum povo reclama a questão da patente de comportamentos, de costumes, de hábitos, por assim dizer. Então, não há o que se falar de que são exclusivistas. Elas, por definição, já admitem a questão da pluralidade, ou seja, quanto mais pessoas fazerem parte daquela cultura, melhor é. E, portanto, quem quer adotar para si algum elemento de uma cultura já previamente estipulada, a pessoa não está causando ofensa àquele grupo. Pelo contrário, se você é pertencente a uma determinada cultura, por exemplo, e acha interessante elementos, símbolos, gestos de uma outra cultura e quer fazer aquilo, por que você deve ser impedido? Quais são os argumentos lógicos, racionais,
que realmente, ou em termos de ética ou moral, quais são os elementos que caracterizam uma proibição dessa circunstância. Então, o que eu questiono é o seguinte: nenhuma cultura tem o monopólio daqueles costumes, daqueles hábitos, porque qualquer pessoa, qualquer ser pensante, pode adotar para si qualquer coisa que considerar útil no seu dia a dia. E quando uma pessoa se submete ao crivo de repente, determinados grupos militantes que querem impor uma determinada norma social, a pessoa que aceita isso de bom grado, ela passa a ser uma escrava do sistema, dessas imposições que são colocadas numa régua autoritária. Portanto, aquele que se diz pensador independente, ele jamais se curvará perante a esse tipo de situação, porque não há nenhum argumento racional, lógico, empírico que prove que você deva se ater de que uma cultura é algo intocável, que você não pode adotar na sua particularidade, na sua vida privada, elementos daquela cultura que você julga ser importantes para si mesmo no seu dia a dia. E o que é engraçado é que muitos militantes da apropriação cultural acabam fazendo propaganda na questão da monetização da cultura que impõe. Você pode observar por aí que há vários locais turísticos, culturais, dos quais é aberto a visitantes. E esses visitantes, quando estão pagando, podem usar determinados acessórios de uma cultura, podem de repente morar ali naquele ambiente pagando bem por determinado período de tempo. Então, estas pessoas que dizem que a apropriação cultural é algo terrível, como elas não se indignam com essa questão dos turistas pagarem para exercer o turismo ali dentro daquela cultura? E eu percebo que muito disso tem a ver também com questões de motivação política. Como sabemos, o debate público, político, ele é carregado dessas questões de pautas. E quando você coloca em jogo uma pauta, você precisa escolher qual delas que você vai defender e qual delas você vai criticar. E é isso que políticos populistas fazem. E eles querem que a população se divida com relação a essas coisas menores, justamente para poderem ficar por cima da situação que importa para eles, que nada mais é do que a questão do poder, dinheiro, corrupção e assim sucessivamente. Portanto, desconfie muito dessas pautas que causam divisão na sociedade, porque elas estão subsidiadas por motivações políticas e, com isso, acaba contaminando você numa jogada que não compete a você mesmo entrar, porque isso favorece apenas ao monopólio estatal e também corporativista. E todo este assunto sobre a defesa de que é proibido você se apropriar de uma outra cultura entra muito em contradição. Porque o Brasil ele é um país de dimensões continentais e a nossa nação não foi fundada apenas com base em uma cultura específica. Tivemos na Constituição Histórica do nosso país elementos da cultura europeia, da cultura afro e principalmente da cultura indígena. E estas culturas se somaram de modo que foram criadas várias outras culturas, seja em termos nacionais ou até mesmo regionais. E sem contar que por mais que tivemos essa formação cultural, ainda sofremos influência de cultura de outros países o tempo todo. Como podemos observar que ainda hoje há um certo imperialismo cultural por parte de algumas nações de primeiro mundo, como por exemplo a questão dos Estados Unidos, que influencia culturalmente vários países em torno do globo, e principalmente aqui na nossa terra. Você pode observar que há toda uma influência cultural em relação a filmes, em relação a tendências tecnológicas, aspectos comportamentais e assim sucessivamente. Ou seja, essas pessoas que militam em prol da proibição de uma apropriação cultural entram em contradição, pois acabam se apropriando da cultura também desses países imperialistas que exercem influência sobre o Brasil. Então, há a contradição a partir daí mesmo, porque todo mundo consome redes sociais. Isso foi uma cultura constituída nos Estados Unidos que se espalhou pelo mundo afora. Fora outras tendências de moda, os filmes principalmente de Hollywood, eles acabam ditando por vezes, através de elementos culturais, até mesmo a questão do comportamento das pessoas, seja através daquela série de Netflix que você assiste, que impõe um determinado tipo de gíria, um determinado tipo de comportamento e assim por diante.
Então, não há o que se falar da apropriação cultural, pois o tempo inteiro nós estamos nos apropriando de culturas diversas. E até mesmo nós, em questões de turismo, quando recebemos gringos, eles se apropriam da nossa cultura. Vão para a Bahia, por exemplo, comer acarajé, vão para Minas, aqui na melhor terra do país, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, aliás, o pão de queijo para o meu lado, a questão do sul para tomar chimarrão, dos outros estados do Nordeste para aproveitar aquelas belezas naturais e também estarem ali naquela cultura hospitaleira e assim sucessivamente. Portanto, argumentos não faltam para dizer que essa questão da apropriação cultural é apenas uma falácia que visa dividir e não somar, como deveria ser. Então, para chegar aqui na reta final do vídeo, convido você a essa reflexão. O que você acha sobre esses aspectos da apropriação cultural? Você acredita que, de fato, esse argumento se sustenta? E o que você tem a dizer sobre essa questão do imperialismo cultural, esse bombardeio de culturas diferentes que recebemos o tempo inteiro? Isso é prejudicial ou não para nós? Deixa aí o seu comentário. Como já disse várias vezes, é muito importante que você contribua com a sua opinião, pois somente assim, não só eu, como os outros inscritos aqui do canal, aprendem bastante com o que vocês têm a dizer sobre cada assunto que aqui trazemos. Então é isso, um forte abraço para você, te vejo lá no próximo vídeo e até breve!